Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, entramos hoje no deserto com Jesus, neste tempo quaresmal, do qual a Igreja nos coloca como preparação para celebrarmos o grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, no tríduo pascal, no domingo da ressurreição do Senhor. Por isso o nosso coração se prepara com o jejum, com a abstinência, com a penitência deste dia, desta quarta-feira de cinzas. Nós aqui viemos muito mais do que por uma tradição, mas viemos porque desejamos externalizar aquilo que o nosso coração assim deseja. E se não for por esse motivo, que passe a ser agora. A imposição das cinzas sobre as nossas frontes significa dizer publicamente que nós estamos em estado de penitência. Assim era no Antigo Testamento. As cinzas colocadas sobre as cabeças eram sinal de arrependimento. E assim nós também, ao colocarmos as cinzas sobre as nossas cabeças, estaremos demonstrando este arrependimento, este desejo de uma busca sincera pelo Senhor nosso Deus. Então, estas cinzas que recordam o pó que somos, como no Gênesis, Deus forma o homem do pó da terra e nos recorda que a este mesmo pó nós retornaremos. É um tempo então de trabalharmos a nossa humanidade, trabalharmos a nossa humildade em reconhecer que somos este pó. Reconhecer que nós não teremos no final como vitória a vaidade, o orgulho, muitas vezes a prepotência sobre o outro, ou nos acharmos melhor que o outro. Não, somos pó e ao pó da terra haveremos de voltar. Estas cinzas então nos recordam quem somos e para onde nós devemos fixar os nossos corações, para o Senhor que nos convida a voltar para Ele. Na primeira leitura de hoje, o Senhor nos dá esta ordem: voltai ao Senhor de todo o coração, voltai para mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Então veja que Deus é misericordioso, Deus quer manifestar o seu amor sobre todos, mas é preciso que todos aqueles que queiram também se volte para Ele. Eu não posso desejar a misericórdia de Deus e querer viver distante de Deus, distante da sua vontade, distante da sua palavra. Então, não existe a experiência da misericórdia de Deus sem um profundo arrependimento do coração do homem. Não existe experimentar a misericórdia de Deus sem um desejo sincero de conversão. Por isso o Senhor diz: voltem para mim, rasguem os corações, não as vestes, voltai para o Senhor. Ele é benigno, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, mas para quem volta a Ele. Por isso, não enganemos a nós mesmos, querendo achar que a misericórdia de Deus vai alcançar a todo mundo sem um verdadeiro arrependimento do coração. Sem um coração arrependido, não podemos experimentar da misericórdia de Deus. Por isso, voltai ao Senhor. Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é cheio de misericórdia, mas volte para Ele primeiro. É o primeiro convite que esta liturgia nos faz: voltar ao Senhor. Depois, a leitura segue, a profecia de Joel, convidando a reunir a assembleia. Reunir a assembleia. Convoquem a todos, tocai a trombeta, prescrevei o jejum sagrado, congregai o povo, convocai a assembleia. A assembleia é uma comunidade reunida em torno da palavra de Deus. Lá no hebraico, o kahal era a assembleia. No Novo Testamento,
no grego, esta carral vai se chamar a eclésia, que vai dar origem ao nome igreja. Igreja é eclésia no grego, esta carral que era do Antigo Testamento, ou seja, esta Assembleia de Deus somos nós, a igreja. Portanto, o convite de conversão que o Senhor faz é para a igreja. A igreja deve se converter neste tempo. A igreja deve voltar inteiramente para o Senhor, o seu Deus. E a igreja somos nós, o seu povo. Por isso, no mundo hoje, onde as pessoas pensam que podem ser felizes em Deus, onde as pessoas pregam ou não acreditam mais no pecado, no inferno, onde as pessoas acham que nada mais é pecado, a igreja é chamada a voltar-se para o seu Senhor e dizer: perdoai-nos, Senhor. Humildemente pedir ao Senhor a salvação. Vem, Senhor, para salvar o vosso povo. E por isso assim nós, como igreja do Senhor, como Assembleia de Deus, como seu povo reunido, nós aqui estamos e devemos estar sempre a pedir, com os olhos voltados para Ele, independente do que o mundo diz, independente do que o mundo prega. A igreja tem a missão de se voltar ao Senhor e pedir sempre a salvação, pedir sempre o seu perdão. E assim, nesta quaresma, nós somos motivados a trabalhar em nós a nossa humanidade, a combater todas as misérias existentes no mundo, principalmente 3 tipos de miséria que nós devemos lutar para vencer em nós e ajudar também os nossos irmãos, ser também nós aqueles que, pela caridade, estamos neste tempo de viver a caridade. A caridade é também dar bom conselho, é também estender a mão para aqueles que passam por esses tipos de miséria. A miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual. A miséria moral, quando vemos muitos de nossos irmãos em situações em que tiram a sua dignidade de vida, em que ferem diretamente a dignidade da pessoa humana. Um exemplo prático, quando muitas vezes nós vemos irmãos nossos jogados pela rua, pelo vício do álcool, pelo vício das drogas. Então, tudo que tira a dignidade da pessoa humana é uma miséria moral, da qual nós devemos estar atentos também e ajudar estas pessoas. A miséria material, a miséria da fome, a miséria do irmão que não tem um teto, a miséria daqueles que não têm uma condição de vida digna, uma falta de emprego, e muitas vezes precisam do nosso socorro, da nossa ajuda, de nós olharmos as necessidades materiais dos nossos irmãos, aqueles irmãos que muitas vezes não têm nem um material de higiene para suas necessidades, uma roupa digna. Então, olharmos também e ajudar a que esta miséria material dos nossos irmãos possam ser vencidas. E a pior de todas as misérias, a miséria espiritual, a fome do verdadeiro alimento, aquela miséria que mata a alma, de muitas vezes podermos nos distanciarmos de Deus, de um mundo que está divorciado de Deus, que não quer saber do Evangelho, que não quer saber da igreja, e nós precisamos nos preocupar com esta miséria espiritual nossa, também dos nossos irmãos, apresentando Jesus, buscando voltar-se inteiramente ao Senhor nosso Deus. Então, essas misérias que a Quaresma nos alerta, que liga o sinal para que a gente possa lutar e vencer. E assim, esta Quaresma que nós sempre olhamos para estes 3 pilares, do qual Jesus nos fala no Evangelho de hoje. A esmola, que é a caridade. A esmola não é jogar uma moeda para o mendigo ali, A esmola é essa minha disposição em ir ao encontro da necessidade
do outro. Então a esmola, que é também a caridade, a oração e o jejum, como forma de viver bem este tempo quaresmal e assim vencer em nós aquilo que precisa ser vencido e assim conseguirmos obedecer ao convite de Jesus: convertei-vos. E quando vocês receberem as cinzas, vocês ouvirão esta frase: convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não é esse livro, não. O Evangelho é a salvação, a boa nova, é a pessoa de Jesus Cristo, do qual nós, convertidos, voltados inteiramente para Ele, possamos crer nele, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas obras. E nós vamos ver domingo, primeiro domingo da Quaresma, a vitória de Jesus sobre o mal. As orações do dia de hoje vai sempre nos falar desta luta contra o mal. Por isso, pelo jejum, pela caridade, pela oração, nós somos chamados a vencer todo o mal em nós. E assim, nesta Quaresma, olhemos para o nosso coração e veja quais são os males que nós precisamos vencer. Escolha um demônio que está dentro do teu coração para ser vencido nesta Quaresma. Esses demônios são os nossos vícios, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos impede de viver a graça de Deus. Qual o seu demônio? Qual o seu vício? Qual o mal que você precisa combater? Que pelo jejum, pela oração, pela penitência, pela nossa caridade, nós possamos ter a força para vencer tudo isso em nós. Nos convertamos, voltemos inteiramente ao Senhor, porque hoje é o dia da salvação. É hoje que o Senhor está nos chamando, e essa pode ser a última Quaresma da sua vida. Não sabemos. Por isso, esta é a oportunidade que a igreja nos dá, a mim, a você, a toda a sua assembleia, a todo o seu povo, esta chance que pode ser a última da nossa conversão. Por isso, busquemos hoje inteiramente ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecer